A paz do Senhor para cada um dos irmãos. Estamos gratos a Deus por esta oportunidade que o nosso Deus nos concede mais uma vez de estarmos aqui reunidos, não é, para bendizer o seu nome, para poder render a Ele graças. Estamos felizes porque o Senhor Jesus já falou conosco, não é? E nós estamos alegres porque o Senhor tem nos visitado. Então, a sua presença foi muito linda e poderosa em nosso meio, e por isso nós agradecemos ao nosso Deus. E eu gostaria de que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias, não é? No livro de Salmos, no capítulo 106. Ah, os irmãos sabem que nós temos cooperado juntamente com a nossa irmã Manuela no devocional, não é, do Simple Pentecosto. E a mim tem cabido a falar e meditar um pouco sobre o livro de Salmos, não é? Este lindo livro que o Senhor tem dado, que para nós tem sido uma alegria muito grande de poder não somente cooperar com a obra do Senhor, mas entender que o Senhor fala aos nossos corações. Este Salmo de número 106, assim como o Salmo de número 105, são os salmos históricos de Israel, e nós já temos falado sobre eles e temos visto como o salmista fala e diz e convoca o povo de Deus a louvar o Senhor por todas as suas bênçãos, convocar o povo de Deus lembrando de todos os pactos, de tudo que o Senhor fez para com o seu povo. Entretanto, nós vamos e começamos a ver que neste Salmo 106, o salmista também, ele dá e louva a Deus que, apesar de Deus ter feito todas essas maravilhas, de ter operado no meio do seu povo, ele mostra que Deus, ele continua sendo fiel até mesmo no tempo das rebeliões do seu povo. E ele vai falar e ele mostra e ele diz, não é, no versículo 5 que nós lemos, aqueles que assistiram e que já viram, não é? Ele diz: para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Então o salmista não somente ele tem essa conotação de que o povo de Deus, Israel no caso, era uma unidade diante de Deus, ou seja, Deus não somente ele vê o indivíduo, mas Deus também está vendo o povo. Deus está vendo a família, Deus está vendo a igreja. Deus está mostrando e falando a cada um deles e dizendo que Deus ele é fiel e que deve ser louvado por tudo isso, mas ele dá essa continuidade. E eu gostaria de ler nos versículos de hoje, do verso 6 ao verso 12, não é? Porque este capítulo pode ser ele repartido em várias partes, mostrando os diferentes tipos, as muitas rebeliões de Israel contra o seu Deus, mesmo quando Deus havia os abençoado, mesmo quando Deus havia feito tantos feitos poderosos por eles. Entretanto, o salmista louva a Deus, que mesmo dentro de toda esta circunstância, de muitas dessas rebeliões, Deus simplesmente não abandona o seu povo, não simplesmente deixa para lá. Deus ele está atuando e foi como ele fez. E aqui está o exemplo para nós do que Deus ele fez com o povo de Israel. Vamos então ler do verso 6 ao verso 12, que esta menção fala sobre a repreensão de Deus com o povo do Senhor quando eles estavam no Mar Vermelho, ou seja, a rebelião do povo no meio do Mar Vermelho, em face àquilo que estava acontecendo. Diz assim a palavra do Senhor: nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente.
Uma das coisas que me chama a atenção neste versículo foi que, quando este salmista ele escreve este salmo, já havia mais de 500 anos em que esta ocorrência, este evento do Mar Vermelho, havia sucedido com o povo de Israel. E é claro que nós vamos ler aqui como o salmista relembra como foi que o povo reagiu, qual foi a reação do povo mediante o grande milagre que Deus fez na vida do seu povo. E esta é algo para nós meditarmos, porque, meus queridos, muitas vezes nós falamos do povo de Israel, mas quantas vezes nós reagimos, nós fazemos a mesma coisa, o mesmo erro, nós duvidamos, nós falamos e nós não entregamos ao Senhor. E por isso o salmista está dizendo, nós pecamos como os nossos pais. Ou seja, o que o salmista estava vivendo nos seus dias, que em mais de 500 anos depois do que ocorreu no Mar Vermelho, ele está dizendo, nós estamos cometendo os mesmos erros. Nós estamos fazendo as mesmas coisas, nós estamos andando na mesma iniquidade, nós estamos andando perversamente. E o que eu encontro na Bíblia Sagrada é que quando Deus ele coloca isto em pauta para nós entendemos que a palavra de Deus, ela é o exemplo para nós. Ela foi escrita e tudo que está incluído na Bíblia Sagrada exatamente para que nós não possamos fazer os erros que este povo, o povo de Deus, eles fizeram contra o seu Deus, contra o nosso Deus. Versículo 7, ele diz, nossos pais, qual foi o erro? O que foi que aconteceu? Os nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o Mar Vermelho. Nós vamos lembrar, e o salmista está dizendo, este povo não atentou, ou seja, eles não refletiram, eles não consideraram o que Deus ele fez no Egito. Se nós lembrarmos, a Bíblia nos fala de que o povo clamou, o povo estava debaixo de uma escravidão, o povo estava debaixo de uma situação difícil, o povo tinha sido colocado como escravos, o povo estava sofrendo, o povo estava numa situação precária. E a Bíblia nos fala de que o povo clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo. A Bíblia nos fala de que eles clamaram a Deus por liberdade e Deus enviou Moisés. Você pode entender que Deus ele preparou Moisés para esse tempo. Tudo aquilo que ocorreu na vida de Moisés, ao ele ser colocado numa arca de juncos, a ele ir para ser colocado no rio Nilo, a ele ser tomado pela filha de Faraó, a ele crescer no palácio, a ele entender os costumes egípcios, a ele ser formado na ciência dos egípcios, tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Moisés, Deus estava permitindo, Deus estava trabalhando para quê, irmãos? Não somente para que ele pudesse viver uma boa vida, diferente daqueles dos seus irmãos que estavam escravos, não foi simplesmente uma vida que Deus o colocou para poder, porque ele era bonzinho, bonitinho, não! Deus preparou aquele homem com toda a ciência do Egito, para que ele um dia pudesse ser o porta-voz, pudesse ser a pessoa, pudesse ser o libertador, pudesse ele enfrentar a Faraó na sua cara e dizer, deixa meu povo ir, aleluia. Ninguém mais teria autoridade, ninguém mais dos hebreus poderia chegar-se a Faraó para falar isso. Mas Deus reserva este homem, Deus prepara este homem como o seu instrumento para que na hora certa, no momento certo, ele pudesse chegar até ali e trazer
a liberdade para este povo que estava clamando: Senhor, são aqui 400 anos, estamos aqui sofrendo, escravos, fazendo tijolos, fazendo cidades, nesta pobreza, nessa desgraça, nesta vida terrível. Não somente isso. No Egito, quando Deus levanta Moisés, Deus envia 10 pragas sobre o Egito para poder não somente confrontar a Faraó, confrontar as divindades do Egito, aos deuses falsos do Egito, que tanto o povo hebreu estava acostumado a ver as grandes estátuas, os grandes ídolos daqueles deuses. Entretanto, aquele povo ali em Gozém clamava: Senhor, tem misericórdia, envia, Senhor, liberdade para nós. Lembra-te do pacto que tu fizeste com Abraão e com Isaque, com Jacó e com José. Aleluia! Deus enviou 10 pragas. Não somente isso, Deus não somente destruiu o Egito, mas Deus livrou o seu povo, meus queridos. Porque enquanto no Egito, em todas as áreas, estava sendo arrebentado com piolhos, com mosca, com rães, com saraiva, com peste nos animais, em Gozém, nada acontecia. A presença de Deus estava ali guardando aquele povo. Eles podiam ver o que estava acontecendo no Egito. Eles podiam ver a mão do Senhor protegendo a eles. E se não fosse tudo isso suficiente, Deus ele faz um sinal físico com aquele povo, na última praga, dizendo: vocês têm que colocar o sangue de um novilho nos portais das portas para que vocês não possam ser atingidos pelo anjo da morte. Eu imagino que todo mundo estava tremendo nas bases. O que é que vai acontecer? Mas a Bíblia fala que quando o anjo da morte entra no Egito, ele passa até mesmo dentro de Gozém, mas aonde havia sangue nos umbrais das portas, os filhos dos hebreus foram libertos, foram salvos, para eles não tiveram nenhum problema. Enquanto o Egito chorava, enquanto o faraó urrava, gritava, porque o herdeiro do trono havia morto, nós vamos ver que em Gozém todos se alegravam porque Deus havia poupado o seu povo. A Bíblia nos fala que Deus fez tão grande obra que o povo saiu do Egito com grande riqueza. A Bíblia fala de que eles chegaram para os egípcios e disse: olha, me dá aí o que você tem, me dá vaso, me dá isso. E o povo deu, disse: olha, vai embora daqui, a gente não aguenta mais, o nosso país foi destruído por vocês, pelo Deus de vocês, tá aqui ouro, tá aqui prata, cobre, pedras preciosas, toma, leva tudo. Aleluia. O povo viu a destruição do Egito e dos seus inimigos. Mas a Bíblia diz que com tudo isso, eles não atentaram para todas as maravilhas que o Senhor havia feito no Egito, ou seja, tudo aquilo que Deus fez foi como nada houvesse acontecido. Eles não se lembravam da multidão das misericórdias do Senhor. Eles não lembravam, não atentavam, e nós vamos ler isso exatamente em Êxodo, capítulo 14, versículo 10 ao 12. Ele diz: mas antes eles foram o quê? Foram rebeldes junto ao mar. Sim, ao Mar Vermelho. Porque enquanto tudo haviam saído, estava todo mundo feliz, mas chegaram no Mar Vermelho. E a Bíblia fala que quando o exército de Faraó estava atrás e que eles estavam de frente do mar, o povo começou a clamar, começou a falar, começou a dizer para Moisés o quê? O que diz em Êxodo capítulo 14?
melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Oh, meus queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Depois de ver todas as maravilhas de Deus, ver Deus operando do jeito que ele operou, e agora chegar diante de um mar vermelho e dizer para Moisés e dizer para Deus: por que nos tiraste do Egito? Peraí, quem é que estava clamando? Quem é que estava chorando? Quem é que estava pedindo liberdade a Deus do chicote de Faraó? Não foram eles? Mas a Bíblia diz, eles foram rebeldes junto ao mar. E é muito importante nós lembrarmos, porque Deus ele não fica alheio. Deus ele não se esquece de quando o seu povo retribui as maravilhas e as misericórdias de Deus com rebelião, com murmuração, com o nosso descontentamento daquilo que o Senhor está dando para as nossas vidas. Versículo 8, ele diz, não obstante, ou seja, apesar de tudo isso que o povo estava fazendo, de como o povo falou para Moisés e para Deus, ele disse, para quê? O que nós estamos fazendo aqui? E essa não foi a única vez. O Salmo 106 vai falar das várias vezes no deserto o que o povo fez. Mas ele diz, não obstante a isso, apesar de tudo isso que o povo falou, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Deus como que simplesmente tapou seus olhos, tapou seus ouvidos. Eu disse, eu vou fazer, eu vou livrar, porque eu fiz uma promessa ao meu servo Abraão, eu fiz uma promessa ao meu servo Isaque, eu fiz uma promessa ao meu servo Jacó, eu fiz uma promessa ao meu servo José, aleluia, eu fiz uma promessa ao meu servo Moisés. E a Bíblia nos fala que com tudo isso não obstante, Deus salvou e Deus fez maravilhas, e a Bíblia nos diz, versículo 9, repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-nos da mão daquele que os aborrecia, Faraó, os egípcios, e remiu-os da mão do inimigo. Aleluia. Quando nós lemos Êxodo capítulo 14, nós vamos ver a maravilha de como Deus, ele repreendeu o vento, como Deus abriu o mar vermelho. E louvado seja Deus, que Deus ele não abriu o mar vermelho como nós vemos muitas vezes nos filmes de Hollywood, que Moisés levanta a vara e, de repente, como um passo de mágica, aquele mar abre-se de princípio de um lado ao outro. Não, não foi assim. A Bíblia diz que Deus mandou vir um forte vento oriental toda aquela noite, que começou a soprar e as águas começaram a se separar. Você pode imaginar a agonia daquele povo? Você pode imaginar a tensão, a ansiedade daquele povo em saber que os egípcios estavam atrás com todos os seus carros, que o mar ainda não havia aberto, estava se abrindo, e que simplesmente Deus não enviou um passo de mágica e rápido. Não. O vento soprou durante toda uma noite. Deus trabalha no seu tempo. Deus sabe como trabalhar na vida do homem. Deus, ele sabe aonde tem que trabalhar na vida do crente. Aleluia. E a Bíblia nos fala de que durante toda uma noite o mar
o vento soprou, e na manhã, na vigília da manhã, aleluia, foi quando Israel viu a mão do Senhor operar uma grande vitória sobre eles. Versículo 31 do capítulo 14 de Êxodo nos diz que viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e aí a Bíblia fala de que eles temeram. O povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia. Portanto, versículo 11. O que foi que Deus fez depois de abrir aquele mar? As águas cobriram os seus adversários. Aleluia. Nenhum só deles ficou. Aleluia. Então, creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Você vai lembrar que Moisés compôs o hino, Miriam tomou o seu tamborim, começou a cantar e a louvar a Deus como as mulheres. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Mas a minha pergunta para mim nesta noite e para você é: quanto mais tem Deus que fazer para que nós possamos crer nele? Quanto mais tem Deus que fazer para que nós possamos confiar nele? Para que nós não possamos perder e ficarmos ansiosos, nervosos, doentes. Deus havia feito isso. Deus fez todas as maravilhas no Egito. E quando chega no Mar Vermelho, o povo que parece que teve uma amnésia, o povo simplesmente esqueceu-se de tudo o que Deus livrou. E o máximo e o mais importante, os seus filhos primogênitos não morreram. Esqueceram tão rapidamente do que o Senhor fez. A Bíblia diz que Deus, ele levantou o seu braço forte estendido, a sua mão estendida para guerrear contra o Egito, contra Faraó. Mas a nossa pergunta segue: o que é que Deus tem mais que fazer para que nós possamos depender dele? Aleluia. O que é que Deus ele tem que fazer mais para que nós possamos colocar toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições diante dele, que redime o seu povo? Aleluia. O que mais que Deus tem que fazer para que nós não possamos duvidar que ele pode operar? O que mais que Deus tem que fazer para que nós possamos considerar o seu poder, o seu agir, o seu tempo, os seus planos, as suas estratégias? Aleluia! Quanto mais tem Deus que fazer? Será que não é bastante suficiente o que ele fez com você ontem, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás? Será que não é suficiente de nós lermos na sua palavra o que Deus ele fez pelo seu povo? Nós sabemos que isso aqui não é história de carochinha. Nós sabemos e entendemos que esta palavra é viva e verdadeira. Nós sabemos que ela se cumpre nas nossas vidas. Mas quantas vezes nós podemos dizer como este salmista: nós pecamos como os nossos pais? Quanto mais? O que mais que Deus precisa fazer? E fica aqui esta meditação da santa palavra de Deus para as nossas vidas. Que nós não possamos ser obstinados, que nós não possamos sermos duvidosos, que nós não possamos estar perguntando, murmurando, duvidando de maneira nenhuma, mas que nós possamos levantar como soldados, como filhos de Deus que nós somos, e possamos proclamar:
O Deus que fez no passado, Ele vai fazer hoje. O que Deus ele fez ontem, Ele pode voltar a repetir hoje. Que possamos falar como Sadraque, Mesaque e Abedênego. Ó Nabucodonosor, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Mas, se Ele não livrar, se este não é o plano dele, se esta é a minha hora, se este agora não vai continuar, nós continuaremos crendo e nós não nos dobraremos. Aleluia! Crente tem que ter posição. Nós temos que nos posicionar. Quem somos nós? O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos lidar? Não podemos deixar-nos ser pressionados como o povo de Israel no Egito, pela mão de Faraó, dos demônios, do mundo, do mundanismo, da carnalidade, daquilo que, do espírito que no mundo opera. Não. Nós temos que colocar e traçar e dizer: Senhor, se tu não quiseres livrar, se tu não quiseres abrir, se vai terminar tudo aqui, oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos dizer como Jó: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Assim que Deus guarde o nosso coração, que nós não precisemos de mais nada, que aquilo tudo que Deus já fez por nós seja suficiente para nós continuarmos crendo, trabalhando, vivendo, proclamando e louvando ao nome do nosso Deus. Amém? Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.